Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Meu nome é João Batista, mas há 3 anos que só respondo ao vento. O sol ainda não raiava quando montei no fantasma. Meu cavalo branco, único que restou depois que vendi o resto do gado. Seus cascos afundavam no barro vermelho da trilha, deixando pegadas que a primeira chuva apagaria. Como tudo aqui, a fazenda São Benedito costumava ter vida. Agora só tem eco. Passei pelo galpão onde guardávamos a colheita. Vazio. As tábuas de madeira gemiam com o vento quente do cerrado goiano, e o cheiro de mato seco grudava na garganta. As porteiras rangiam sozinhas, como se a própria terra suspirasse de cansaço. Marina se foi há 3 anos. Levou consigo as risadas que enchiam a casa, o cheiro de pão saindo do forno, o barulho dos pés descalços correndo pelo alpendre. Levou até o silêncio, porque antes dela partir, o silêncio tinha companhia. Agora é só vazio. O câncer não deu tempo de despedida, nem tempo de preparar o coração para ficar sozinho numa terra que parecia grande demais para um homem só. Marina tinha 39 anos quando partiu, eu 45. A diferença de idade nunca importou quando ela estava viva, mas agora pesava como pedra no peito. Ela era nova demais para morrer, e eu era novo demais para ficar viúvo. Toquei o fantasma com os calcanhares. Ele entendeu sem palavras, sempre entendeu. Seguimos pela cerca que dividia o pasto da mata, verificando os arames, consertando o que o tempo teimava em quebrar. O sol subia devagar, prometendo outro dia de calor pesado e cigarras gritando. As mãos calejadas seguravam as rédeas, mas a mente vagava longe. Para os domingos de missa na cidade, quando Marina usava o vestido azul e sorria para os vizinhos. Para as noites de chuva, quando nos sentávamos no alpendre, ouvindo os sapos cantarem na represa. Para os filhos que tentamos ter durante 15 anos de casamento. O primeiro aborto aconteceu no 3º mês. Marina sangrou durante 2 dias. Segurando minha mão, pedindo desculpas como se fosse culpa dela, como se o corpo dela tivesse falhado. A gente tenta de novo, eu dizia, secando as lágrimas do rosto dela. Deus sabe a hora certa. Tentamos mais 4 vezes. 4 vezes Marina ficou grávida. 4 vezes perdeu. Cada perda arrancava um pedaço da nossa alegria, deixando cicatrizes que não saíam nem com reza. Depois do 5º aborto, paramos de tentar. Marina nunca disse, mas eu via a desistência nos olhos dela. A resignação de quem cansou de sonhar com berços vazios e quartinhos que nunca seriam ocupados. Talvez nossos filhos cheguem de outro jeito, ela dizia às vezes, olhando pela janela. Não precisa sair da nossa barriga para ser da nossa família. Nunca entendi direito o que ela queria dizer. Até aquela tarde de agosto, 3 anos depois da morte dela, quando a vida colocou uma resposta no meu caminho. 3 anos. 3 anos de café preto sem açúcar, de almoço frio, de conversar só com o cavalo e com Deus, quando ainda sobrava vontade de rezar. O fantasma parou sozinho perto da árvore de pequi. Era a nossa última parada antes de voltar para casa. Sempre parávamos ali. Marina costumava juntar os frutos que caíam, fazendo doce que cheirava a infância e saudade. Desmontei, apoiei as costas no tronco grosso e fechei os olhos. O vento balançou as folhas, fazendo aquele barulho que Marina chamava de conversa dos anjos. Por 1 segundo, só 1 segundo, quase ouvi a voz dela chamando meu nome. Mas era só vento, sempre era só vento. A fazenda tinha 800 hectares quando meu pai morreu e me deixou de herança. Criei gado de corte, plantei soja, milho, mandioca. Marina cuidava da horta, das galinhas, da casa. Éramos uma família pequena, mas completa. Depois que ela se foi, vendi quase tudo.
Fiquei só com a casa, uma parte do pasto e as lembranças que não conseguia guardar nem jogar fora. O vizinho mais próximo morava a 15 quilômetros. A cidade ficava a 40. Entre a fazenda e o mundo existia só estrada de chão, cerca de arame e o silêncio mais pesado que já carreguei. Às vezes, passava semanas sem falar com ninguém. Só o fantasma, os cachorros, Duke e Rex, que morreram no ano passado, e os pássaros que faziam ninho no beiral da casa. A solidão tinha cor, cheiro, peso. Era vermelha como a terra, amarga como jiló, pesada como saco de milho molhado. Montei de volta no fantasma quando o sol começou a esquentar demais. A trilha de casa serpenteava entre as árvores, subindo e descendo pequenos morros cobertos de capim-gordura e pau-santo. Foi nessa volta que minha vida mudou para sempre. O sol já queimava alto quando decidimos contornar a mata fechada em direção ao córrego. O fantasma pisava devagar entre as árvores, desviando de galhos baixos e raízes salientes. O ar pesado grudava na pele como uma segunda camisa, e o cheiro de terra seca misturava-se com o perfume doce das flores de ipê. O barulho era só nosso. Cascos na folhagem seca, couro da sela rangendo, minha respiração pesada no calor. As cigarras tinham parado de cantar, sinal de que o sol estava forte demais até para elas. Foi então que um som estranho quebrou o silêncio da tarde. Um choro, fraco, quase imperceptível, vindo de algum lugar entre as árvores. Não era lamento de animal, conhecia todos os sons da mata. Esse vinha do peito carregado de dor humana. Puxei as rédeas e o fantasma parou imediatamente, as orelhas atentas, sentindo o que eu sentia. O cavalo sempre teve instinto apurado para perigo e sofrimento. Farejou o ar, relinchou baixinho, sua forma de dizer que alguma coisa não estava certa. O coração disparou no peito. Desmontei devagar, amarrei o fantasma num galho de aroeira e segui o som. Os pés afundavam nas folhas secas, fazendo barulho demais para quem tentava se aproximar sem assustar. O choro vinha de dentro de uma árvore oca, um jatobá velho, com o tronco escavado pelo tempo e pelas chuvas. A árvore, assim, servia de abrigo para todo tipo de bicho: gambá, tatu, cobra. Ou gente desesperada. Me aproximei devagar, como quem se aproxima de animal ferido. O coração batia tão forte que tinha certeza de que ela ia ouvir. O que vi me gelou o sangue. Uma jovem, magra como graveto, coberta de arranhões que sangravam, suja de terra e folhas secas. Encolhida dentro da árvore como bicho tentando se esconder do mundo. Os braços magros abraçavam os joelhos e os cabelos desgrenhados cobriam parte do rosto machucado. Não tinha mais que 16, 17 anos. A idade que Marina tinha quando nos conhecemos. Os olhos fundos que me olharam carregavam medo e cansaço. Tanto cansaço que doía só de ver. Eram olhos de quem passou noites em claro correndo de alguma coisa. Ou de alguém. "Moça", sussurrei, agachando-me devagar. "Você tá bem?" Bobagem de pergunta. Era óbvio que não estava bem, mas não sabia o que mais dizer para uma menina escondida numa árvore, tremendo de medo no meio do mato. Ela recuou ainda mais para dentro do tronco oco, os olhos arregalados como os de uma corça acuada. A boca tremia, mas nenhum som saía. Só o choro baixinho que me trouxe até ali. "Não precisa ter medo", falei, mantendo a voz baixa e calma. "Não vou te machucar." Mal conseguia falar. A garganta parecia seca, as palavras saíam em sussurros quebrados. Mas aos poucos, entre lágrimas e soluços, a história começou a se formar. 3 dias fugindo pela mata. 3 dias sem comer direito. Bebendo água de córrego. Dormindo em buracos. Correndo de qualquer barulho. 3 dias tentando escapar de alguém que não podia, ou não queria, nomear. "Quem tá te perseguindo, menina?" "Meu padrasto." A voz era menos que um fio. "Não posso voltar. Ele vai me obrigar." As palavras vinham aos pedaços como caco de vidro saindo de ferida funda. Nelson, o padrasto, assumiu tudo depois que a mãe morreu. A casa, as terras pequenas que não davam quase nada e ela.
17 anos, a mesma idade que Marina tinha quando dançamos a primeira vez na festa de São João. Obrigar você a fazer o quê? Casar com um amigo dele, homem velho? O estômago revirou. Casamento forçado. No século XXI, no interior do Brasil, uma menina sendo vendida como gado. E se você não aceitar? Ele disse que vai me entregar para trabalhar na zona. A raiva subiu do estômago, quente e amarga como fel. Cerrei os punhos, imaginando as mãos ao redor do pescoço do desgraçado. Como você se chama? Clara. Nome bonito, suave. Não combinava com tanto sofrimento numa pessoa tão nova. Eu sou João Batista, tenho uma fazenda aqui perto. Estendi a mão devagar. Vem comigo, Clara, você está segura agora. Ela olhou para minha mão como se fosse uma armadilha. 3 dias correndo na mata deixam a gente desconfiado até de anjo. E se ele descobrir onde eu tô, a gente resolve quando acontecer. Havia algo nos meus olhos, talvez a mesma solidão que ela carregava, talvez o cansaço de quem conhecia a dor que a fez aceitar. Os dedos finos, machucados, tocaram os meus. Foi quando o estalo de galhos ecoou pela mata, passos pesados, vindo na nossa direção. Os olhos dela se arregalaram de terror. Ele encontrou, entre as sombras da mata fechada, surgiu um homem corpulento, peito largo, braços grossos de quem trabalhava pesado. O olhar carregava ódio puro e a respiração vinha pesada como a de animal no cio. Na mão direita, um machete que brilhava mesmo na penumbra verde da floresta. Atrás dele, outro mais magro, alto, com uma espingarda velha pendurada no ombro e cara de quem não tinha escrúpulos para usar. Clara! A voz ecoou entre as árvores como um trovão distante, fazendo os passarinhos voarem assustados. Sabia que você estava aqui, sua desgraçada. A jovem, Clara, se encolheu ainda mais dentro da árvore. Todo o seu corpo tremia como folha ao vento, e o medo nos olhos dela era quase palpável. 3 dias procurando por essas matas, continuou o homem, dando passos lentos na nossa direção. 3 dias perdidos por sua culpa. Você sabe o prejuízo que me deu? Me levantei devagar, colocando-me entre ele e Clara. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Fazia anos que não enfrentava outro homem, e esse aí tinha pelo menos 15 anos a menos que eu. A menina não quer ir com o senhor, disse, mantendo a voz firme, apesar do coração disparado no peito. O homem parou, me estudando de cima a baixo. Depois riu, um som cruel, sem nenhuma alegria. E quem é você para se meter na minha família? O machete balançou na mão dele, refletindo raios de sol que furavam a copa das árvores. Essa daí é minha enteada. Vai casar com quem eu mandar. Ela tem 17 anos. Pode escolher por ela mesma. Pode nada. Cuspiu no chão, deixando uma poça escura nas folhas secas. Enquanto estiver debaixo do meu teto, come da minha comida, faz o que eu mando. E eu mandei ela casar com Januário. O nome saiu da boca dele como praga. Januário, um homem de 50 e poucos anos que eu conhecia de vista na cidade. Viúvo 2 vezes. As 2 esposas tinham morrido de doença, mas todo mundo sabia que tinham morrido de apanhar. Januário já é velho demais para ela. A idade dele não é problema seu. Nelson, só podia ser ele, deu mais 2 passos na nossa direção. O problema seu vai ser se não sair da frente. O homem magro se mexeu, tirando a espingarda do ombro devagar. O cano enferrujado apontou na minha direção e meu estômago gelou. Sai da frente, velho, rosnou Nelson. Não quero ter que te machucar, mas se precisar, eu machuco. Não vou sair. Então vai se arrepender. O medo nos olhos da Clara dizia tudo. Se ficasse ali, se fosse com eles, não sobreviveria. Talvez não fisicamente, embora isso também fosse possível, mas de dentro. A alma dela morreria aos poucos, espancada dia após dia até virar só carne respirando. Pensei na Marina, no que ela faria numa situação dessas. Marina, que enfrentaria o próprio diabo para proteger quem precisava de proteção. O impulso falou mais alto que a razão. Clara, sussurrei sem tirar os olhos dos 2 homens. Quando eu falar agora, você corre para o meu cavalo.
o mais rápido que conseguir. Mas confia em mim. Nelson ergueu o machete, os músculos do braço se contraindo. Última chance, velho. Sai da frente ou eu te corto no meio. O homem magro engatilhou a espingarda. O clique ecoou na mata como sentença de morte. Agora! Gritei. Clara disparou por entre as árvores como coelho correndo de caçador. Peguei um galho grosso do chão e atirei na direção do homem magro, acertando sua mão. A espingarda voou longe, disparando para o alto e assustando os macacos que gritaram entre as copas. Nelson veio para cima de mim com o machete erguido. Me joguei para o lado, rolando entre as folhas secas. A lâmina passou raspando pela minha camisa, rasgando o tecido e arranhando a pele. Clara, sobe no cavalo! Gritei, me levantando e correndo em direção ao fantasma. O som dos cascos se aproximando me deu esperança. Clara conseguiu montar. Deus sabe como, com o medo que estava, e o cavalo, que sempre entendeu tudo sem palavras, disparou pela trilha antes mesmo que eu chegasse até eles. Corri atrás, ouvindo os gritos furiosos de Nelson ecoando pela mata. Eu te encontro, Clara! Você me ouve? Eu te encontro! A voz dele estava carregada de ódio e promessa de vingança. E você também, desgraçado! Isso não vai ficar assim! Alcancei o fantasma na beira da mata, onde a trilha se abria em direção aos pastos. Clara estava agarrada à crina do cavalo, o rosto molhado de lágrimas de medo e alívio. Segura firme! Falei, montando atrás dela. Toquei o cavalo e ele disparou pela trilha que levava à fazenda. Poeira subindo, galhos baixos arranhando o rosto, o som dos cascos batendo no chão seco como tambor de guerra. Cada segundo parecia roubado da morte. Atrás de nós, os gritos de Nelson se perderam na distância, mas as palavras ainda ecoavam nos meus ouvidos como uma maldição. Clara chorava baixinho, o corpo tremendo contra as minhas costas. Era só uma menina que deveria estar na escola, pensando em vestido de formatura e primeiro beijo, não correndo por sua vida no meio do mato. Já passou, murmurei tentando acalmá-la. Já passou, você tá segura. Mas eu sabia que não tinha passado. Nelson não era o tipo de homem que desistia fácil. E a promessa na voz dele não era só raiva, era certeza de que voltaria. A fazenda apareceu no topo da colina, as paredes brancas brilhando no sol da tarde. A casa que Marina e eu construímos com tanto amor, agora vazia há 3 anos. Talvez não ficasse vazia por muito mais tempo. A casa ficava no alto de uma pequena colina, cercada por 3 mangueiras que Marina havia plantado logo depois que nos casamos. Para fazer sombra para os nossos filhos, ela dizia, passando a mão na barriga que nunca chegou a crescer. O alpendre de madeira, com suas cadeiras de balanço vazias há 3 anos, nos recebeu como um abraço silencioso. As tábuas rangeram debaixo dos nossos pés, som familiar que sempre me trazia de volta para casa. Clara desmontou tremendo das pernas ao chão, quase caiu, se apoiando na cerca do curral para não desmoronar. As pernas finas mal a sustentavam e ela respirava pesado como animal que acabou de escapar da morte. Você tá segura agora, falei, levando o fantasma para o estábulo. O cavalo estava suado, a respiração ainda acelerada da corrida. Dei água fresca para ele e um punhado de milho. Obrigado, velho, sussurrei passando a mão no pescoço dele. Você salvou ela. Clara ficou parada no meio do terreiro, os olhos percorrendo a fazenda como um animal procurando por predadores. 3 dias correndo na mata deixam marcas na alma. É difícil acreditar em segurança quando o mundo inteiro parece uma armadilha. A casa era simples. Sala, cozinha, 2 quartos, um banheiro. Marina sempre dizia que era pequena demais para a família que queríamos ter, mas grande demais para nós 2. Agora parecia enorme para um homem sozinho. Vem, disse, apontando para a varanda. Vou fazer um café. Clara me seguiu devagar, os pés descalços fazendo barulho mínimo nas tábuas do alpendre. Entrou na casa como quem entra em território inimigo, pronta para correr ao primeiro sinal de perigo. A cozinha guardava o cheiro de memórias. Farinha de mandioca no pote de barro, rapadura numa lata velha, o tempero que Marina usava no feijão ainda guardado no armário.
Clara se sentou na mesa de madeira, a mesma onde Marina e eu tomávamos café todas as manhãs, e ficou imóvel, mãos no colo, olhos alertas. Coloquei água no fogo de lenha e peguei o pão que tinha sobrado da manhã. Era pouco, mas era o que tinha. Fazia tempo que não recebia visita, e muito menos alguém que precisava de cuidado. Quando foi que você comeu pela última vez? Não lembro. A voz saía fraca como sussurro. Ontem de manhã, talvez. Umas frutas que achei caídas no chão. 3 dias sem comer direito. Cortei o pão em fatias grossas, passando manteiga que fiz na semana anterior e mel das abelhas que Marina criava. Ela comeu devagar, como quem tem medo de que a comida suma ou de que o estômago não aceite. As mãos tremiam segurando o copo de café com leite. Mãos de menina, mas com calos de quem trabalhou pesado, com arranhões frescos da corrida pela mata. Pode falar, disse, sentando do outro lado da mesa, se quiser. Ela me olhou com aqueles olhos fundos que carregavam peso demais para 17 anos. O senhor não vai me entregar para ele? Não. Nem se ele voltar com mais gente, nem se ele voltar com o exército inteiro. Foi então que ela começou a falar, aos poucos, entre goles de café e pedaços de pão. Palavras curtas, olhos marejados, mãos trêmulas, contando uma história que eu preferia não ter ouvido. A mãe, Conceição, tinha morrido 2 anos atrás. Câncer igual a Marina. Nelson, que tinha se casado com ela quando Clara tinha 12 anos, assumiu tudo depois do enterro. A casa pequena, os 2 hectares de terra que mal davam para sobreviver, e ela. Começaram os abusos logo depois que enterraram Conceição. Primeiro as palavras. Você tá ficando mocinha, Clara, parecendo com sua mãe. Depois, as mãos que se demoravam demais no ombro, no braço, nas costas, quando ela lavava a louça. Minha mãe sempre me protegeu, sussurrou Clara. Enquanto ela estava viva, ele não encostava a mão em mim. Mas depois, por último, a promessa de casamento com Januário. Um homem de 52 anos que já tinha espancado 2 esposas até a morte. Um homem que pagaria R$100 por mês para Nelson em troca de uma esposa nova e jovem. R$100, repetiu Clara, a voz carregada de nojo. Esse é o meu preço. Ele disse que se eu não aceitasse, ia me entregar para os homens da cidade, para trabalhar na zona. As lágrimas escorreram devagar pelo rosto magro. Disse que ninguém ia sentir falta de uma órfã. Cerrei os punhos por baixo da mesa. A raiva subia do estômago, quente e amarga como fel. Conhecia homens como Nelson, covardes que só se sentiam fortes espancando quem não podia se defender. E você fugiu. 3 noites atrás, de madrugada quando ele estava bêbado. Levei só a roupa do corpo. Ela mostrou o vestido rasgado, sujo de terra e sangue dos arranhões. Corri pela estrada até chegar na mata. Desde então tô me escondendo. Olhei para ela. 17 anos, magra demais, machucada, com roupas que mais pareciam trapos. E por algum motivo que não soube explicar, vi Marina na mesma idade. Vi a fragilidade que ela escondia por trás dos sorrisos, o medo que todas as mulheres carregavam de um mundo que podia ser cruel com quem nascia sem força para se defender. Você não vai voltar para lá, disse com firmeza. Nem se eu tiver que enfrentar ele e todos os capangas que ele trouxer. Clara me olhou, como se estivesse vendo um milagre. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Nem me conhece. A pergunta ficou suspensa no ar da cozinha, misturada com o cheiro de café e o calor do fogo de lenha. Não tinha resposta simples. Talvez fosse a solidão reconhecendo a solidão. Talvez fosse a lembrança de Marina, que sempre dizia que Deus colocava pessoas no nosso caminho por algum motivo. Ou talvez fosse só um homem cansado de viver com fantasmas, encontrando uma razão para voltar a ser humano. Porque todo mundo merece ter alguém do seu lado, falei por fim. E porque você me lembra alguém que eu amei muito. Sua esposa? Marina. Ela morreu há 3 anos. Estava com 39. Sinto muito. Ela sempre dizia que se Deus colocasse alguém precisando de ajuda no meu caminho, eu não devia virar as costas.
Olhei pela janela, vendo as mangueiras que ela plantou. Acho que hoje ela está me cobrando essa promessa. Clara ficou em silêncio, terminando o pão devagar. Quando acabou, suspirou fundo. O primeiro suspiro de alívio que vi desde que a encontrei na árvore. E agora? Agora você descansa. Amanhã a gente pensa no que fazer. Preparei o quarto que seria do filho que Marina e eu nunca tivemos. Botei lençóis limpos na cama, um cobertor de lã que guardava no armário. Deixei a janela entreaberta para entrar a brisa da tarde. Pode dormir sossegada, disse, mostrando o ferrolho na porta. E se precisar de alguma coisa, é só chamar. Ela parou na porta do quarto e se virou. Seu João, que foi? Obrigada por tudo. Quando fechou a porta, fiquei sozinho na sala, ouvindo o silêncio diferente da casa. Não era mais o silêncio pesado da solidão, mas o silêncio protetor de quem abriga alguém. Passei a noite no alpendre, numa cadeira de balanço, de ouvido atento a qualquer barulho estranho. O fantasma pastava perto da casa e eu sabia que ele daria o alarme se alguém se aproximasse, mas ninguém veio naquela noite. Só o vento nas mangueiras, o canto dos sapos na represa e a sensação estranha de que a fazenda voltara a ter propósito. Clara dormiu 14 horas seguidas. Ouvi quando ela se levantou, o rangido das tábuas do chão, a porta do banheiro abrindo e fechando, passos cuidadosos na cozinha. Ela se movia como fantasma, tentando fazer o menor barulho possível. Quando entrei na cozinha, a encontrei parada perto da janela, olhando o sol nascer por cima dos morros. O cabelo estava penteado como conseguiu com os dedos, o rosto lavado, mas ainda usava o mesmo vestido rasgado da fuga. Bom dia, disse tímida. Bom dia. Dormiu bem? Melhor do que nos últimos 3 anos. Fiz café forte e ovos mexidos com linguiça defumada. Ela comeu devagar, parando várias vezes para olhar pela janela, ainda esperando ver Nelson aparecendo na estrada. Ele vai voltar, disse de repente. Sei que vai. E se trouxer a polícia, se disser que o senhor me sequestrou? A pergunta me gelou, porque fazia sentido. Um homem solteiro de 48 anos abrigando uma menina de 17. Na cidade pequena, línguas maldosas não perdoariam. A gente resolve quando acontecer, disse, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Depois do café da manhã, mostrei a fazenda inteira para Clara. Os pastos onde o gado pastava quando havia gado. Agora só mato e alguns bois magros que restaram. A horta abandonada atrás da casa, tomada pelo mato, o galinheiro vazio, com telas furadas e poleiros quebrados. Marina cuidava de tudo isso, expliquei, passando a mão numa cerca que precisava de conserto. Depois que ela se foi, não consegui mais manter sozinho. Por que não? Parei de caminhar. Era a primeira vez que alguém fazia essa pergunta. Porque cuidar de coisa viva lembra que você está vivo também, disse após um tempo. E eu não queria lembrar. Clara ficou em silêncio, caminhando entre os canteiros abandonados, imaginando como eram quando floresciam. Posso ajudar, disse de repente. Se o senhor deixar. Sei cuidar de horta, de galinha, de porco. Minha mãe me ensinou antes de morrer. Olhei para ela, 17 anos, magra como um graveto, mas com determinação de quem sobreviveu ao inferno sozinha. Pode sim, seria bom ter vida aqui de novo. Passamos os 2 dias seguintes trabalhando juntos. Clara arrancava mato dos canteiros enquanto eu consertava a cerca do galinheiro. Ela tinha mãos delicadas, mas firmes, e conhecia plantas como uma botânica natural. Aqui dá para plantar tomate, dizia, apontando para um canto ensolarado. Ali, perto da parede, fica bom para tempero verde. E nesse canteiro grande a gente pode fazer alface, rúcula, couve. Pela primeira vez em 3 anos, alguém falava de futuro na minha casa. No 3º dia, enquanto eu consertava o telhado do galinheiro e Clara preparava a terra para plantar, o fantasma relinchou. Não foi o relincho alegre de quando via comida chegando, mas o som agudo e nervoso que ele fazia quando sentia perigo.
Clara largou a enxada e ficou pálida como pano branco. "É ele", sussurrou. Da estrada de terra veio o barulho inconfundível de motor diesel. Uma caminhonete velha levantando nuvem de poeira vermelha. 2 homens na cabine, outros 2 na caçamba. Todos com cara de poucos amigos. Nelson desceu devagar do lado do motorista. Os outros 3 o acompanharam. Homens duros, com cara de quem cobrava dívida de agiota e não aceitava não como resposta. "Boa tarde", disse Nelson, a voz falsa como moeda furada. A gentileza forçada era mais assustadora que os gritos da mata. "Vim buscar minha enteada." "Ela não quer ir", respondi, largando o martelo e descendo da escada. "Não interessa o que ela quer." Nelson cuspiu no chão. "É menor de idade. Sou responsável legal por ela." Clara se escondeu atrás de mim, tremendo como folha ao vento. Senti o calor do corpo dela encostado nas minhas costas, o medo vindo em ondas. "A menina tá bem tratada aqui", falei, "e livre para escolher o que fazer da vida." "Livre?" Nelson riu, e o som me arrepiou a espinha. "Ela é uma menor fugida, e você é um homem solteiro escondendo ela há 3 dias. O que a polícia vai pensar disso?" O estômago gelou. Ele estava certo, pelo menos na parte da lei. Clara era menor de idade e eu não tinha nenhum direito legal sobre ela. Qualquer delegado veria crime na situação. 10 minutos, disse Nelson, tirando um relógio velho do pulso. 10 minutos para ela juntar as coisinhas e vir comigo. Senão vai ser pior para todo mundo. Os 3 homens que vieram com ele se espalharam pelo terreiro como caçadores cercando a presa. Um ficou perto da caminhonete, bloqueando a saída. Outro se encostou na mangueira, a mão descansando no cabo de uma faca. O terceiro caminhou devagar até a casa, como se estivesse avaliando as rotas de fuga. Meu coração batia como tambor de guerra. 4 homens armados contra um velho e uma menina. As chances não eram boas e eles sabiam. "Clara", chamou Nelson com falsa gentileza. "Não faz isso ficar mais difícil do que precisa ser. Vem aqui com o padrasto." "Não." A voz dela saiu fraca, mas firme. "Não vou." "Não vai?" A máscara de gentileza caiu do rosto de Nelson. "Você esqueceu quem manda na sua vida?" Foi quando o primeiro trovão ecoou no horizonte. Olhei para o céu. Nuvens escuras se juntavam do lado oeste, carregadas e ameaçadoras. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro inconfundível de chuva forte chegando. "Boss", disse um dos homens, olhando para cima com preocupação. "Melhor a gente resolver isso logo. Vai dar temporal." "Quando eu quiser sua opinião, eu peço", rosnou Nelson, sem tirar os olhos de mim. O segundo trovão veio mais perto, fazendo as janelas da casa tremerem. O fantasma se agitou no pasto, sentindo a energia elétrica no ar. Os homens de Nelson também ficaram inquietos. Quem vive no interior conhece o poder destrutivo das tempestades do cerrado. "Clara", Nelson elevou a voz, "última chance. Vem por bem ou vai por mal. Ela não vai a lugar nenhum", disse, colocando-me definitivamente entre eles e a menina. Nelson sorriu, um sorriso frio como gelo. "Então você escolheu por mal." O vento aumentou de uma vez, balançando as mangueiras como se fossem capim. As primeiras gotas começaram a cair, grossas, pesadas, batendo no chão seco como pedradas. "Clara", sussurrei sem tirar os olhos de Nelson. "Quando a chuva engrossar, você corre para dentro de casa, tranca todas as portas e não sai por nada." "E o senhor?" "Vou ficar aqui. Não vou deixar eles te levarem." A chuva despencou de uma vez só. Não foi chuva, foi uma cachoeira vinda do céu. Em segundos estávamos todos encharcados e a visibilidade caiu para quase zero. A água batia no chão com tanta força que levantava lama vermelha. "Agora, Clara, corre!" Ela disparou para casa, os pés chapinhando na lama que se formou instantaneamente. Nelson gritou alguma coisa, mas o barulho ensurdecedor da chuva engoliu suas palavras. Um dos homens tentou seguir Clara, mas escorregou na lama e caiu de cara no barro vermelho. Os outros se abrigaram debaixo da mangueira maior, mas as folhas não conseguiam segurar toda aquela água.
Vamos embora! Gritou um deles por cima do temporal. Deixa para depois! Mas Nelson estava cego de raiva. Tirou um revólver enferrujado da cintura e apontou na minha direção, a água da chuva escorrendo pelo cano. Ou ela sai dessa casa agora, ou eu acabo com você. O disparo se perdeu no barulho dos trovões. A bala passou longe. A chuva atrapalhava a mira, mas a intenção estava clara. Nelson não ia desistir. Foi quando o raio caiu, explodiu na mangueira grande, a menos de 50 metros da casa. O clarão iluminou tudo como se fosse dia, e o estrondo fez meus ouvidos doerem. A árvore rachou ao meio com um estalo terrível, pegando fogo mesmo debaixo da chuva torrencial. Os homens de Nelson se jogaram no chão, apavorados. O próprio Nelson ficou paralisado, olhando para a árvore em chamas, como se tivesse visto o próprio diabo. Isso é aviso de Deus, gritei por cima do temporal, apontando para a mangueira partida. Vai embora enquanto pode. Outro raio cortou o céu, mais perto ainda, seguido de um trovão que fez a terra tremer. A superstição falou mais alto que a raiva. Um por um, os homens correram para a caminhonete, escorregando na lama, tropeçando nos buracos que a chuva abriu no terreiro. Nelson foi o último. Antes de entrar no carro, gritou alguma coisa na minha direção. Não consegui ouvir as palavras por causa da chuva, mas o ódio no rosto dele dizia tudo o que precisava saber. A caminhonete saiu derrapando, as rodas patinando na lama, quase batendo na porteira. Em minutos, sumiram na curva da estrada, deixando apenas o barulho da chuva e o cheiro de madeira queimada no ar. Corri para casa, encharcado até os ossos, a camisa grudada no corpo. Clara estava na sala, sentada no chão, abraçada aos próprios joelhos, tremendo de frio e medo. Acabou, disse, pingando água no chão de tábuas corridas. Eles foram embora, mas vão voltar, talvez. Peguei uma toalha no armário do banheiro e joguei sobre os ombros dela. Mas hoje não. E amanhã a gente pensa no que fazer. Ela me olhou com aqueles olhos fundos que carregavam tanto peso. Por que o senhor não me entregou? Seria mais fácil para todo mundo. Sentei na poltrona velha que tinha sido de Marina, cansado como se tivesse lutado com o próprio demônio. Porque eu já perdi uma pessoa que amava, disse devagar. E prometi para ela, no dia do enterro, que se Deus colocasse alguém no meu caminho precisando de ajuda, eu não ia virar as costas. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, ouvindo a chuva tamborear no telhado de zinco e o vento uivar nas frestas das janelas. Ela devia ser uma pessoa muito especial, disse por fim. Era. Marina era a mulher mais corajosa que já conheci. Enfrentaria o diabo em pessoa para proteger quem ela amava. E o senhor herdou essa coragem? Olhei pela janela, vendo a mangueira partida fumegar debaixo da chuva, que começava a diminuir. Metade da árvore que Marina plantou estava no chão, mas a outra metade ainda resistia, verde e viva. Acho que estou aprendendo, disse, com a ajuda dela. A tempestade durou a noite inteira. Clara dormiu no sofá da sala, recusando-se a ir para o quarto. Quero ouvir se alguém chegar, disse, enrolada no cobertor que Marina tricotou anos atrás. Passei a noite acordado na cozinha, uma xícara de café esfriando nas mãos, ouvindo cada barulho lá fora. O vento balançava a casa inteira e várias vezes pensei que o telhado ia sair voando. Raios caíam próximos, iluminando o terreiro alagado onde tudo virava um mar de lama vermelha. De manhã, quando a chuva finalmente parou, saí para avaliar os estragos. A mangueira grande, aquela que Marina plantou para fazer sombra para os filhos que nunca vieram, estava partida ao meio. Metade tombada no terreiro, as raízes expostas. A outra metade ainda de pé, mas ferida de morte. Clara veio atrás de mim, descalça na lama, olhando a destruição. Era bonita, disse, tocando o tronco partido. Marina plantou quando nos casamos. Dizia que ia crescer junto com nossa família. Talvez ainda cresça. Clara apontou para alguns galhos verdes que resistiam na parte que ficou em pé. Árvore forte não morre fácil. Passamos o dia limpando os estragos. A horta que Clara começou a plantar ficou encharcada,
mas as sementes ainda podiam ser salvas. O galinheiro perdeu parte do telhado, mas a estrutura aguentou. A gente reconstrói, disse Clara, avaliando o que precisava ser consertado. Foi a primeira vez que ela disse a gente, referindo-se a algo do futuro. No final da tarde, enquanto consertávamos a cerca que o vento derrubou, ela fez a pergunta que eu estava esperando. Seu João, o que vai acontecer comigo? Parei de martelar e olhei para ela. 3 dias haviam passado desde que a encontrei na árvore, e a menina assustada começava a dar lugar a uma jovem determinada, ainda magra, ainda com marcas da fuga, mas com luz própria nos olhos. O que você quer que aconteça? Quero ficar aqui. A resposta saiu rápida, como se ela estivesse guardando a tempo. Quero ajudar na fazenda, estudar, ter uma vida normal. Mas sei que não é simples assim. Por que não é simples? Porque eu sou menor de idade. Porque ele é meu responsável legal. Porque a lei está do lado dele, não do meu. Clara estava certa. Por mais que a situação fosse injusta, Nelson tinha direitos legais sobre ela até completar 18 anos. E ainda faltavam 8 meses. Tem um jeito, disse após pensar. Mas você precisa ter coragem. Que jeito? A gente vai à cidade amanhã. Falar com o padre, com o delegado, com o promotor público, contar sua história, pedir proteção oficial. E se eles não acreditarem em mim? Vão acreditar. Segurei a mão pequena dela, calejada de tanto trabalhar. Porque você vai falar a verdade, e verdade tem peso próprio. Naquela noite, preparamos tudo. Clara escreveu numa folha de caderno tudo que Nelson fez com ela. Cada abuso, cada ameaça, cada dia de medo. A letra era bonita, caprichada, de quem aprendeu bem na escola antes da vida virar inferno. Vai doer contar tudo de novo, avisei. Já dói todo dia, ela respondeu. Pelo menos agora vai doer para alguma coisa. Fomos para a cidade na manhã seguinte. Clara vestia uma roupa que comprei para ela. Calça jeans, blusa branca, sapato simples. Parecia uma estudante normal a caminho da escola, não uma fugitiva correndo do padrasto. O delegado Arinaldo nos recebeu no final da manhã. Homem sério, de uns 50 anos, bigode grisalho e olhar que não perdoava mentira. Então, disse ajustando os óculos, vocês querem fazer uma denúncia? Queremos, respondi. A menina está sofrendo abuso em casa. Que tipo de abuso? Clara respirou fundo e começou a contar. Falou baixo, mas firme, sem chorar, olhando direto nos olhos do delegado. Contou sobre as mãos de Nelson, sobre as ameaças, sobre o casamento forçado com Januário. O delegado fez perguntas, muitas perguntas. Queria detalhes, datas, testemunhas. Clara respondeu tudo, a voz ficando mais firme a cada palavra. E onde você estava nos últimos dias? Perguntou ele. Na fazenda do seu João. Ele me acolheu. O delegado me olhou com desconfiança. E o senhor, por que se meteu nisso? Porque não podia deixar uma criança sofrer, respondi. E porque minha esposa sempre dizia que a gente tem obrigação de ajudar quem precisa. Sua esposa? Morreu há 3 anos. Câncer. O homem fez anotações no papel, o rosto sério como juiz. Vou abrir um boletim de ocorrência, disse finalmente, e vou pedir medida protetiva para a menina, mas ela precisa de um responsável legal temporário. Pode ser eu? Perguntei. Pode, mas precisa ser oficial, guarda provisória até ela completar 18 anos, ou até resolvermos a situação definitiva. Saímos da delegacia com um papel que mudou tudo. Clara agora estava sob minha proteção legal. Nelson não podia mais chegar e levar ela embora sem passar por cima da lei. E agora? Perguntou Clara no caminho de casa. Agora você é oficialmente minha responsabilidade, disse. Vai estudar, trabalhar na fazenda se quiser, fazer o que menina de 17 anos tem que fazer. Viver. Ela ficou quieta durante a viagem, olhando a paisagem pela janela da caminhonete velha. Quando chegamos à fazenda, parou antes de descer e me olhou com aqueles olhos que tinham visto coisas demais. Seu João? Que foi? Obrigada por me dar uma família. Você que me deu, respondi. Eu só não sabia ainda. Naquela noite, jantamos na mesa da cozinha como pai e filha.
Clara contou sobre os planos que tinha. Terminar o colegial, talvez fazer faculdade de veterinária, cuidar da horta, criar galinha. E o senhor? Que planos tem? Olhei ao redor da cozinha que voltara a ter vida, para a menina que trouxe luz de volta para a casa escura. Meu plano é ser o pai que você merece ter, disse, e ensinar você tudo que Marina me ensinou sobre amor e cuidado. Oh, ela ia gostar de mim? Ia amar você como filha, e eu tinha certeza disso, porque naquela noite, quando Clara riu de alguma bobagem que falei, ouvi o eco da risada da Marina misturada com a dela. A casa voltara a ser lar. Os meses que se seguiram foram de cura e crescimento. Clara estudava em casa com os livros que comprei na cidade, preparando-se para fazer o supletivo e recuperar o tempo perdido. De manhã, cuidava da horta e dos animais que fomos comprando aos poucos. Primeiro 10 galinhas, depois um porco, uma cabra leiteira. À tarde ficava na mesa da cozinha debruçada sobre os cadernos, a língua de fora quando se concentrava muito. Um jeito que me lembrava Marina quando fazia as contas da fazenda. Pai, disse um dia, testando a palavra na boca. Filha, respondi, gostando do som. A transformação foi lenta, mas visível. O rosto magro ganhou cor e carne. Os olhos perderam aquela sombra de medo constante. As mãos pararam de tremer quando algum barulho estranho vinha da estrada. A horta virou um jardim. Clara tinha mãos de fada para plantas. Em 2 meses, a terra abandonada há 3 anos mostrava vida nova. Fileiras de tomate subiram pelas estacas, canteiros de alface brilhavam verdes no sol da manhã, temperos perfumavam o ar quando o vento batia. Marina ia ficar orgulhosa, disse uma tarde, vendo ela colher os primeiros tomates. Fala mais dela para mim, pediu Clara, sentando-se na sombra da mangueira que resistiu ao raio. E eu falava. Contava sobre os primeiros anos de casamento, quando éramos jovens e achávamos que tínhamos toda a vida pela frente. Sobre os sonhos de ter filhos, a casa cheia de risadas, o futuro que planejamos juntos. Vocês tentaram muito tempo? 15 anos, 5 abortos espontâneos e nunca pensaram em adotar? A pergunta me pegou desprevenido. Marina havia sugerido algumas vezes, mas eu sempre arrumava desculpa. Achava que filho de verdade tinha que sair do nosso sangue. Eu era bobão, admiti. Achava que só valia se fosse nosso de verdade. E agora? Eu valho? Olhei para ela. Cabelos soltos no vento, sorriso tímido, esperando uma resposta que mudaria tudo. Você vale mais que qualquer sonho que eu já tive, disse. Porque você é real. Tá aqui, fazendo essa casa virar lar de novo. E Clara chorou, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. 6 meses depois de chegarmos da delegacia, o oficial de justiça apareceu com uma citação. Nelson estava contestando a guarda, alegando que eu tinha influenciado Clara contra ele. Vai ter audiência, explicou o advogado que contratei. Ela vai ter que contar a história de novo na frente do juiz. Posso fazer isso, disse Clara, a voz firme como pedra. Não tenho mais medo dele. A audiência foi num dia quente de outubro. Clara usava vestido azul, igual ao que Marina usava nas missas de domingo, e falou durante 1 hora para o juiz, o promotor e o advogado de Nelson. Nelson estava lá, do outro lado da sala, tentando parecer um padrasto preocupado. Mas quando Clara começou a detalhar os abusos, viu o ódio nos olhos dele. Ela está inventando tudo, ele disse quando chegou sua vez de falar. Esse velho aí lavou a cabeça dela, encheu de mentiras. As mentiras são suas, Clara respondeu, se virando para encará-lo. E eu não tenho mais medo de você. O juiz ouviu tudo, fez perguntas, analisou os documentos. No final da tarde, deu a decisão. Defiro a guarda definitiva para o senhor João Batista dos Santos. A menor Clara ficará sob sua proteção até completar a maioridade. Nelson saiu da sala bufando, mas não podia fazer nada. A lei agora estava do nosso lado. Acabou, disse Clara no caminho de casa. Acabou de verdade. Acabou a parte ruim, corrigi. Agora começa a parte boa. E foi verdade.
Clara terminou o ensino médio estudando em casa. Passou no vestibular para veterinária na Universidade da capital. Decidiu não ir. Prefiro ficar aqui e ajudar o pai. Mas fez o curso técnico em agropecuária na cidade vizinha. A fazenda prosperou. Compramos gado novo, plantamos pasto, construímos um galinheiro maior. Clara vendia ovos e verduras na feira aos sábados, sempre voltando com a bolsa cheia de moedas e histórias dos clientes. Seu pai deve ter muito orgulho de você, diziam as pessoas na feira. Tenho sim, eu respondia quando ela contava. O maior orgulho do mundo. No aniversário de 18 anos, fizemos uma festa pequena. Vizinhos, amigos da cidade, o padre que nos ajudou nos primeiros tempos. Clara ganhou presentes, abraços, parabéns de gente que acompanhou sua história desde o começo. Agora sou livre de verdade, disse ela, assoprando as velas do bolo que fiz com receita da Marina. Sempre foi livre, respondi. Só precisava descobrir. Foi numa tarde de domingo que ela trouxe Eduardo para casa. Rapaz de 22 anos, estudante de agronomia, olhos claros e jeito respeitoso. Chegou nervoso, pedindo licença para tudo, me chamando de senhor a cada frase. Pai, disse Clara depois que ele foi embora. Você gostou dele? Parece ser bom rapaz. Te trata bem? Trata. Te respeita? Muito. E quer conhecer a fazenda, aprender sobre gado e plantio. Então gostei. O namoro durou 2 anos. Eduardo vinha aos fins de semana, ajudava na lida, conversava comigo sobre técnicas de manejo e rotação de culturas. Era sério, trabalhador, apaixonado pela Clara do jeito certo. Seu João, disse numa tarde, suando mais que o clima pedia, queria falar uma coisa importante com o senhor. Pode falar, meu filho. Quero casar com a Clara, mas só se o senhor der a bênção. Olhei para o rapaz que tremia na minha frente, lembrando de quando eu pedi a mão da Marina para o pai dela, há mais de 20 anos. Você vai cuidar bem dela? Com a minha vida, senhor. Vai respeitar os sonhos dela? Deixar ela estudar, trabalhar, ser quem ela quiser ser? Sempre. Quero que ela seja feliz do jeito dela. E se ela quiser continuar morando aqui perto para cuidar do pai velho? Eduardo sorriu. Ia ser uma honra morar perto do senhor. Aprendi muito aqui. Então tem minha bênção. Clara, que fingia lavar louça na pia, mas estava prestando atenção na conversa, largou tudo e correu para abraçar primeiro Eduardo, depois a mim. Obrigada, pai, por tudo. Por me salvar, por me dar uma família, por me ensinar o que é amor de verdade. O casamento foi na capela da cidade, numa manhã de outubro com céu azul e brisa suave. Clara usava o vestido que tinha sido da Marina, ajustado pela costureira da cidade, bordado com pérolas pequenas, lindo como um sonho. Caminhei com ela até o altar. O braço que um dia tinha sido magro como graveto, agora firme e forte. Entreguei minha filha para Eduardo com o coração apertado de saudade da Marina e inchado de orgulho. Cuida bem dela, sussurrei no ouvido dele durante o abraço. Pode deixar, seu João. É a pessoa mais importante da minha vida. Durante a cerimônia, olhei para os bancos da igreja lotada. Vizinhos, amigos, gente que acompanhou a transformação de Clara desde aquela manhã na árvore oca. Na primeira fileira, o delegado Arinaldo que nos ajudou. O promotor que defendeu o caso. A professora particular que preparou Clara para os estudos, uma comunidade inteira que abraçou uma menina perdida e ajudou ela a se encontrar. Quando o padre perguntou se alguém se opunha à união, o silêncio na igreja foi total. Nem sombra de Nelson ou qualquer fantasma do passado. Só amor, bênção e futuro pela frente. Pode beijar a noiva. Clara e Eduardo se beijaram, e a igreja explodiu em palmas e gritos de alegria. Confetes voaram, sinos badalaram, e por um momento, só um momento, senti Marina ao meu lado, sorrindo. Na festa dancei com Clara a música que ela escolheu, Unchained Melody, a mesma que Marina e eu dançamos no nosso casamento. Pai, disse ela enquanto rodávamos devagar no salão decorado, o senhor vai sentir falta? Vou sentir saudade, corrigi,
mas é saudade boa de quem criou a filha direito e viu ela voar com as próprias asas. E se eu quiser visitar todo fim de semana? A casa é sua, sempre vai ser. E quando eu trouxer meus filhos para conhecer o vovô? O coração saltou no peito. Netos. A palavra que eu e Marina sonhamos tanto ouvir. Vou ensinar eles a montar no fantasma, a cuidar da horta, a ouvir o silêncio bom da fazenda. E vou contar para eles a história da avó Marina e de como o vovô me encontrou chorando numa árvore e mudou minha vida. Nossa vida, corrigi, girando ela devagar. Mudou nossa vida. Clara e Eduardo moraram na cidade por 6 meses depois do casamento. Ela terminando o curso técnico, ele fazendo estágio numa fazenda modelo. Vinham todo fim de semana, trazendo roupas sujas para lavar e histórias para contar. Sinto falta daqui, confessava Clara toda segunda-feira, na hora de ir embora. Então volta, eu respondia. A fazenda é grande, tem espaço para todo mundo. Foi o que fizeram. Construímos uma casa pequena no terreno ao lado. 2 quartos, sala, cozinha, varanda com vista para o pasto. Perto o bastante para estarmos juntos, longe o bastante para terem privacidade de casal novo. Eduardo trouxe ideias modernas de manejo. Rotação de pastagem, suplementação mineral, inseminação artificial. A fazenda começou a dar lucro de verdade pela primeira vez em anos. Seu João, disse ele numa tarde, olhando as vacas gordas no pasto verde. O senhor podia aposentar e ficar só curtindo os netos. Que netos? Perguntei, fingindo que não sabia de nada. Clara ficou vermelha e deu um tapa no braço do marido. Ainda não tem certeza, murmurou. Mas eu sabia. Via no jeito que ela tocava a barriga, no cuidado redobrado com a comida, no brilho diferente nos olhos. Era o mesmo brilho que Marina tinha nas 5 vezes que ficou grávida, antes dos abortos quebrarem nossos corações. O primeiro neto chegou 9 meses depois, João Eduardo, em homenagem ao avô e ao pai. Nasceu de manhã cedo, gritando como um condenado, com olhos claros do pai e o nariz arrebitado da mãe. Pai, disse Clara, colocando o bebê nos meus braços pela primeira vez. Queria que a Marina estivesse aqui para conhecer ele. Ela conhece, falei, olhando para os olhinhos curiosos do menino. Tenho certeza que conhece. O fantasma morreu 2 semanas depois do nascimento do João Eduardo. Velho, cansado, mas em paz. Amanheceu deitado debaixo da mangueira que resistiu ao raio, como se tivesse escolhido o lugar para descansar para sempre. Foi ele que me trouxe até você, disse Clara, ajudando a cavar a cova ao lado da árvore. E foi você que trouxe sentido de volta para a minha vida, respondi. Fizemos uma cruz simples de madeira com o nome dele, e Clara plantou flores silvestres ao redor do túmulo. Todo dia, quando saíamos para ver o gado, parávamos ali para falar com o cavalo que nos uniu. A fazenda cresceu. Compramos terras dos vizinhos que estavam desistindo, plantamos mais pasto, aumentamos o rebanho. Eduardo montou uma pequena clínica veterinária na cidade vizinha e Clara o ajudava quando não estava cuidando do filho. Nunca pensei que ia ter uma vida assim, disse ela numa tarde, amamentando João Eduardo no alpendre, enquanto eu consertava uma cerca. Como assim? Normal, feliz, com família, casa, futuro pela frente. Ela olhou para o bebê que dormia no peito. Durante muito tempo achei que ia morrer nova, ou viver sempre correndo, sempre com medo. E agora? Agora sei que a vida pode ser boa, que existem pessoas boas no mundo, que amor de família não precisa ter sangue igual, precisa ter coração igual. O segundo neto chegou 3 anos depois, Maria Clara, em homenagem à mãe e à avó que nunca conheceu. Uma menina de cabelos cacheados e gênio forte, que nasceu rindo e encheu a fazenda de barulho alegre. Agora a família está completa, disse Eduardo, segurando a filha recém-nascida. Família nunca está completa, corrigi. Família cresce sempre. Cada um que chega traz mais amor. E foi verdade. Os netos trouxeram energia nova para a fazenda. João Eduardo aprendeu a andar correndo atrás das galinhas.
Maria Clara dava os primeiros passos, tentando alcançar os gatos que dormiam no sol do terreiro. Aos domingos, depois do almoço, nos sentávamos no alpendre. Clara, Eduardo, as crianças e eu. João Eduardo no meu colo, Maria Clara brincando aos nossos pés. A conversa era mansa, intercalada com o barulho das crianças e o mugido do gado no pasto. Vovô, disse João Eduardo um dia, com 4 anos e língua solta. Conta a história de como você achou a vovó na árvore. Era a história preferida dele. Já tinha ouvido dezenas de vezes, mas nunca cansava. Clara sorria toda vez que eu contava, acrescentando detalhes que eu esquecia. Era uma tarde quente, começava eu, e o fantasma e eu estávamos voltando da cerca quando ouvimos um choro vindo da mata. E aí vocês foram ver o que era, completava João Eduardo, os olhos brilhando. E encontramos sua vovó Clara, pequenininha, escondida numa árvore oca. Ela estava com medo, muito medo, mas o vovô não deixou ninguém machucar ela. E depois ela veio morar aqui. E depois ela se tornou minha filha de verdade. Eu terminava sempre igual e trouxe alegria de volta para esta casa. Maria Clara, mesmo pequena, escutava tudo com atenção séria de criança que entende mais do que parece. Vovô, perguntou ela um dia, onde está a vovó Marina? Clara e Eduardo ficaram quietos, esperando minha resposta. Era a primeira vez que a menina perguntava sobre a esposa que nunca conheceu. A vovó Marina está no céu, filhinha, mas ela cuida da gente de lá. Ela gosta de mim, ama você e seu irmão mais que tudo. Foi ela que pediu para Deus mandar vocês para nós. A menina ficou satisfeita com a explicação e voltou a brincar. Mas naquela noite, Clara veio conversar comigo no alpendre. Pai, a gente nunca conversou direito sobre a Marina. Se o senhor quer que as crianças saibam sobre ela. Claro que quero. Balancei na cadeira que ela me deu de presente de aniversário. Marina faz parte da nossa família. Sempre fez. Mas não vai ser confuso. 2 avós? Não vai, não. Vou explicar que vocês tiveram 2 vós que amaram vocês muito. Uma que conheceram e cuidou de vocês aqui na terra. Outra que cuidou de longe, do céu. Diri. Clara ficou em silêncio, olhando as estrelas que brilhavam mais forte no interior. Às vezes, sinto ela por perto, confessou, principalmente quando estou cozinhando ou cuidando das crianças, como se ela estivesse aprovando, sabe? Eu também sinto, todo dia. O senhor acha que ela ia ficar feliz com a nossa família? Olhei para a casa iluminada, onde Eduardo brincava com os filhos na sala. Ouvi as risadas das crianças, o barulho de vida que voltou a encher cada canto. Tenho certeza que ela está feliz, disse, porque era isso que ela sempre quis, uma casa cheia de amor e risadas de criança. E o senhor, tá feliz? A pergunta me pegou desprevenido. Fazia anos que não parava para pensar em felicidade. Estava tão acostumado com a vida boa que não percebia que era feliz. Muito feliz, respondi. Mais feliz do que merecia. Todo mundo merece ser feliz, pai. O senhor mais que ninguém. 5 anos se passaram como um sonho bom. João Eduardo começou a ir para a escola na cidade, voltando toda tarde com lição de casa e histórias dos colegas. Maria Clara aprendeu a andar de bicicleta no terreiro, caindo e levantando com a determinação que herdou da mãe. A fazenda prosperou além dos nossos sonhos. Eduardo expandiu a clínica veterinária, atendendo fazendas de 3 cidades vizinhas. Clara começou a dar aulas de horticultura para as mulheres da região, ensinando técnicas orgânicas que aprendeu na prática. Pai, disse ela numa tarde, me ajudando a vacinar o gado, tenho uma proposta para fazer. Que proposta? Quero oficializar sua aposentadoria. Eduardo e eu assumimos a fazenda e o senhor fica só curtindo os netos e dando palpites. E se eu não quiser me aposentar? Vai querer, porque tem 68 anos, trabalha desde os 15 e merece descansar. Ela estava certa. O corpo já reclamava do trabalho pesado e eu tinha uma família nova para curtir. Tá bem, concordei. Mas quero continuar cuidando da horta e das galinhas e dando uma olhada no gado de vez em quando. Pai, Clara riu,
Isso não é aposentadoria, é aposentadoria parcial. Naquela noite, comemoramos minha semi-aposentadoria com churrasco no terreiro. João Eduardo ajudou a acender a fogueira, Maria Clara brincou com os cachorrinhos que Eduardo trouxe da cidade. Vovô, disse João Eduardo, enquanto esperávamos a carne ficar pronta. Quando eu crescer, quero ser fazendeiro, igual você. E eu quero ser veterinária igual minha mãe, completou Maria Clara, sempre competitiva com o irmão. Vocês podem ser o que quiserem, disse Clara, abraçando os dois. Fazendeiro, veterinário, doutor, professor, o importante é ser feliz e ajudar as pessoas que precisam, acrescentei, lembrando da lição que Marina me ensinou e que Clara me fez lembrar. Igual você fez comigo? Perguntou Clara. Igual nós fazemos uns pelos outros. Família é isso, cada um cuidando do outro. E naquela noite, deitado na cama que dividira com Marina por 15 anos e onde dormia sozinho há mais de 10, pensei na jornada que me trouxe até ali. De um homem quebrantado pela perda, vivendo numa casa vazia e numa fazenda abandonada, para o patriarca de uma família feliz numa propriedade próspera. Tudo por causa de um choro fraco, vindo de uma árvore oca numa tarde de agosto. Se alguém me dissesse, naquele dia que encontrei Clara na mata, que 10 anos depois eu estaria cercado de filha, genro e netos, teria achado impossível. Mas a vida tem dessas surpresas. E às vezes o que parece ser o fim é só o começo de algo muito melhor. Hoje tenho 75 anos, Clara, 34, Eduardo, 39, João Eduardo, 10 anos barulhentos. Maria Clara, 7 anos de pura energia. E agora mais um, Pedro Batista, 3 meses de vida, o terceiro neto que chegou para completar ainda mais nossa família. A fazenda São Benedito tem 1.200 hectares hoje. O gado Nelore pasta gordo nos campos verdes que Eduardo plantou com técnicas modernas. A horta orgânica de Clara fornece verduras para 3 restaurantes da cidade. A clínica veterinária atende fazendas de 5 municípios. Mas não é o sucesso financeiro que me emociona todas as manhãs quando acordo e escuto o barulho da vida ao meu redor. É João Eduardo gritando, "Bom dia, vovô!" da janela do quarto dele. É Maria Clara cantando no banho uma música que aprendeu na escola. É Pedro chorando de fome e Clara cantarolando baixinho para acalmá-lo. É Eduardo ligando o rádio na cozinha para ouvir as notícias enquanto prepara o café da manhã. É a casa cheia, viva, respirando amor por todos os cantos. Ontem foi aniversário de morte da Marina. 16 anos. Todos os anos, nessa data, eu e Clara vamos ao cemitério da cidade levar flores frescas da horta. Marina, disse Clara, ajoelhada na frente da lápide simples de mármore branco, trouxe os bisnetos para conhecer a bisavó. João Eduardo e Maria Clara ficaram sérios, como sempre ficam no cemitério. Pedro dormia no colo da mãe, alheio à solenidade do momento. Vó Marina, disse João Eduardo, colocando um raminho de manjericão sobre a lápide. Obrigado por cuidar da nossa família e por mandar a mamãe para o vovô, completou Maria Clara, deixando uma flor de girassol ao lado do manjericão. Ficamos ali em silêncio por alguns minutos. Eu, lembrando dos 15 anos de casamento e dos sonhos que construímos juntos. Clara, agradecendo a mulher que nunca conheceu, mas que possibilitou nossa família. As crianças respeitando a memória da avó celestial que fazia parte das suas histórias. Ela tá feliz com a gente? Perguntou Maria Clara no caminho de volta. Muito feliz, respondi, olhando pela janela da caminhonete a terra que cultivamos com tanto amor. Porque era isso que ela sempre quis, que eu fosse feliz, que tivesse uma família para cuidar. E o senhor é feliz, vovô? A pergunta veio de João Eduardo, do banco de trás, com a seriedade de criança que pensa fundo sobre as coisas. Muito feliz, respondi sem hesitar. Mais feliz do que imaginei que fosse possível ser de novo. E era verdade. Aos 75 anos,
cercado pela família que o destino me deu de presente, numa fazenda próspera e numa casa cheia de amor, descobri que a vida sempre pode surpreender, que é possível recomeçar aos 48 anos, que família não tem a ver com sangue, tem a ver com escolha, que um ato simples, não virar as costas para alguém que precisa de ajuda, pode mudar não uma, mas várias vidas. Ontem à noite, depois que todos foram dormir, saí para o alpendre como faço todas as noites. Sentei na cadeira de balanço que Clara me deu, a mesma onde Marina se sentava para ver o pôr do sol. A mangueira que o raio partiu cresceu de novo. Não é mais a mesma árvore. É duas agora, que nasceram do tronco partido. Uma para cada lado, mas com as raízes unidas embaixo da terra. Igual nossa família, pensei, olhando as folhas balançarem no vento morno da noite. Clara apareceu na porta, Pedro no colo, procurando por mim. Pai, o que o senhor está fazendo acordado? Pensando na vida, disse. Vem cá, senta comigo. Ela se acomodou na cadeira do lado, ajeitando o bebê, que resmungou, mas não acordou. Pensando no quê? Em como a vida é estranha. Há 17 anos eu era um homem acabado, vivendo sozinho numa fazenda vazia. Hoje sou avô de 3 netos lindos, numa casa cheia de vida. E tudo por causa daquele dia na mata. Tudo por causa daquele dia na mata, confirmei. Clara ficou em silêncio, balançando Pedro devagarzinho. O menino dormia profundo, alheio à conversa que definia o rumo da família dele. Pai, disse ela depois de um tempo, posso fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Pode. O senhor já se arrependeu de ter me levado para casa naquele dia? Olhei para ela, a menina assustada que encontrei numa árvore oca, agora mulher madura, mãe de 3 filhos, veterinária respeitada, dona de casa próspera. Nunca, disse com firmeza, nem por um segundo, você salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Como assim? Porque sem você, eu teria morrido sozinho numa fazenda vazia. Com você, descobri que ainda tinha muito amor para dar, muita vida para viver. Pedro se mexeu no colo dela, abrindo os olhinhos por um instante antes de voltar a dormir. Ele parece com você quando era bebê, menti carinhosamente. Eu era feia quando era bebê. Ela riu. Esse aqui puxou o pai, graças a Deus. Você nunca foi feia. Era só uma menina assustada que precisava de amor e cuidado. E encontrou na pessoa certa. A gente se encontrou na hora certa. Corrigi. Eu precisava de você tanto quanto você precisava de mim. Ficamos ali até tarde, balançando devagar nas cadeiras, ouvindo os sons da noite no interior. Sapos cantando na represa, vento nas árvores, o mugido ocasional de alguma vaca no pasto. Pai, disse Clara quando começou a ficar com sono, obrigada por ter me dado a melhor família do mundo. Obrigado por ter me deixado fazer parte dela, respondi. Hoje de manhã, acordei cedo como sempre faço. Mas em vez de sair para ver o gado, tarefa que Eduardo assumiu completamente, fui até o túmulo do fantasma embaixo da mangueira dupla. Obrigado, velho amigo, sussurrei, tocando a cruz de madeira que Clara fez com tanto carinho. Por ter me levado até ela naquele dia, por ter corrido quando foi preciso, por ter sido meu companheiro nos anos difíceis. O vento balançou as folhas da mangueira, fazendo aquele barulho que Marina chamava de conversa dos anjos. E por um momento, só um momento, quase ouvi a voz do fantasma relincando baixinho, como se dissesse, de nada, patrão. Mais tarde, quando toda a família se reuniu para o almoço de domingo, João Eduardo fez o pedido que eu estava esperando há anos. Vovô, quando eu crescer, posso ficar com a fazenda? Claro que pode, meu neto, mas ainda falta muito tempo para isso. Eu sei, mas quero aprender tudo. Como cuidar do gado, como plantar, como fazer a fazenda dar dinheiro. E você vai aprender. Seu pai já está te ensinando, sua mãe também, e eu vou ensinar tudo que sei. E as histórias, vovô? Vai me ensinar as histórias da família? Principalmente as histórias. Maria Clara, não querendo ficar de fora, se intrometeu na conversa. Eu também quero saber as histórias e quero cuidar da horta da vovó Clara quando crescer. Pode cuidar sim, filhinha.
A horta vai precisar de mãos carinhosas como as suas. Pedro, no cadeirão ao lado da mesa, balbuciou alguma coisa e bateu palmas, como se quisesse participar da conversa também. E você, Pedrinho, disse fazendo cócegas na barriga do bebê, vai aprender tudo que os irmãos aprenderam, vai crescer forte e saudável nesta terra boa. Depois do almoço, as crianças foram brincar no terreiro. Eduardo cochilou no sofá da sala. Clara lavou a louça cantarolando uma música que não reconheci. Eu saí para o alpendre, como sempre faço nas tardes de domingo. Sentei na cadeira de balanço, fechei os olhos e deixei o sol da tarde esquentar o rosto. Ouvi o barulho das crianças brincando, o murmúrio da conversa de Clara e Eduardo, o mugido do gado no pasto. E pensei na jornada que me trouxe até ali. Na manhã que acordei sozinho numa casa vazia e achei que nunca mais seria feliz. No choro fraco vindo de uma árvore oca que mudou o rumo de 2 vidas. Na tempestade que afastou o mal da nossa porta. Nos dias de cura, crescimento e amor que se seguiram. Na família que construímos juntos, pedaço por pedaço, dia após dia. Marina, sussurrei para o vento, conseguimos! A família que sonhamos ter chegou de um jeito diferente, mas chegou, e é mais bonita do que imaginávamos. O vento balançou as folhas da mangueira dupla, e eu soube que ela tinha ouvido, que ela aprovava, que ela estava orgulhosa da família que ajudou a criar, mesmo depois de partir. Abri os olhos e olhei ao redor. A fazenda próspera, a casa cheia de vida, os netos brincando no terreiro onde um dia só havia silêncio e solidão. Tudo por causa de um momento de compaixão numa tarde quente de agosto. Tudo por causa de um choro que não ignorei. Tudo por causa de uma escolha simples, não virar as costas para quem precisava de ajuda. Hoje, aos 75 anos, cercado pela família mais linda do mundo, numa fazenda que voltou a ser próspera, numa casa que voltou a ser lar, sei que cumpri a promessa que fiz para Marina no dia do enterro dela. Se Deus colocasse alguém no meu caminho precisando de ajuda, eu não viraria as costas. Não virei. E ganhei uma filha, um genro, 3 netos e a certeza de que o amor, quando é verdadeiro, sempre multiplica. A fazenda São Benedito voltou a ter vida. Eu voltei a ter razão para acordar sorrindo todo dia. E Clara, a menina que chorava numa árvore oca, se tornou a mulher forte, mãe carinhosa e filha amada que sempre teve potencial para ser. Porque naquela tarde de agosto, quando ouvi um choro vindo de dentro de uma árvore, não foram salvas apenas uma jovem e sua esperança. Naquele dia, 2 vidas foram resgatadas, 2 histórias se uniram. E a solidão, finalmente, deu lugar ao amor. E hoje, 17 anos depois, quando olho para a minha família reunida no almoço de domingo, quando escuto as risadas dos netos ecoando pelo terreiro, quando sinto o perfume das flores que Clara planta ao redor da casa, sei que aquele foi o dia mais importante da minha vida. O dia que aprendi que família não tem a ver com sangue, tem a ver com escolha, com amor, com não virar as costas quando alguém precisa de ajuda e com a capacidade infinita do coração humano de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. A história da fazenda São Benedito continua, nas mãos de João Eduardo, que vai ser o próximo dono da terra, na horta de Maria Clara, que vai cuidar das plantas como a mãe ensinou, nos braços de Pedro, que vai crescer forte nesta terra boa, e na memória de Marina, que do céu cuida de todos nós, e na gratidão eterna de um velho fazendeiro que aprendeu que nunca é tarde demais para ser feliz de novo.